O que é a liberdade? Você é livre? Ou você acha que é livre? É isso que a gente vai ver hoje. Aqui é André Balparda, vamos falar hoje sobre a liberdade, dando sequência aos vídeos sobre alquimia contemporânea. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, você não está conseguindo lançar isso uma vez por semana como você tinha prometido. Mas eu estou fazendo força, gente, a coisa aqui está bem corrida, eu estou fazendo o possível para soltar, eu tenho vários vídeos sobre alquimia contemporânea para soltar, e esses preceitos, verdade, liberdade, os outros que eu vou falar para frente, todos fazem parte, tá? A gente precisa entender todos esses conceitos para a gente poder ser um alquimista mais justo, um alquimista que sabe melhor trabalhar com as coisas da natureza. No vídeo passado eu falei sobre a verdade, o link está aqui embaixo, tá? Você pode clicar, vai lá, dar uma conferida, porque tem alguns conceitos lá que vão ser importantes aqui. Ou aproveitando, aqui assim deve estar o sininho, dá uma curtida, ajuda a gente aí a levantar esse canal, manda para os amigos, coisas do gênero. Na teoria, a liberdade é uma falta de obstáculo, tá? Então vamos começar a pensar primeiro no gado, ok? O gado ele fica dentro de um curral, e esse curral é uma cerca, e essa cerca é um obstáculo que impede o gado de sair daquele espaço onde ele está confinado, seja um espaço pequeno, um espaço grande, a cerca o confina naquele espaço, ok? Mas uma outra maneira de pensar a liberdade é a falta de... É quando existe uma objeção àquela liberdade. Uma objeção não é um limite físico, ok? O que a gente pode imediatamente pensar são leis. Ou quando a sua mãe te diz, você não pode mexer na geladeira. Isso é uma objeção. Ela limita as suas ações, limita o que você pode fazer por algum motivo social, enfim. A gente vai chegar nisso daqui a pouco e a importância disso. Mas antes eu quero comentar algumas coisas sobre a liberdade no mundo metafísico, tá? Primeiro de todos, existem algumas linhas de pensamento, principalmente se você vai pensar nas religiões monoteístas, as religiões dos livros, e quando eu digo isso é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Todas elas impõem que Deus é conhecedor de tudo. No momento que Deus é onisciente, ele sabe as ações que você vai fazer. Ele sabendo as ações que você vai fazer, logo, você não é livre. E isso causa uma série de problemas metafísicos, onde, imediatamente, se existe um ser, se existe um ente que sabe o que você vai fazer, logo você não é livre. É isso. Você está vendo que é complicado? Por isso que eu tomei a opção aqui nesse vídeo de não entrar nesse mérito, porque se você imagina que os deuses são oniscientes, imediatamente você não tem liberdade. Se eles não são oniscientes, pode ser que você seja livre, porque existe uma corrente de pensamento também que diz que tem um pouco a ver com aquele efeito borboleta, tá? Que desde o Big Bang todo átomo, se você existe, que poderia existir uma conta matemática, uma fórmula qualquer, que todo átomo criado, toda coisa que ele afeta, pode afetar a sua decisão no momento de hoje. Enfim, super complexo, e como eu disse, eu não quero entrar nisso, porque isso não vem ao caso para a alquimia. É bom você estudar, é bom você entender, mas não entra no caso aqui da alquimia. O que eu quero falar é a liberdade na prática, tá? Porque é na prática da alquimia que a gente vai precisar entender como é que ela funciona, ok? Mas antes, eu queria comentar sobre uma obra, eu tenho ela aqui, que é essa daqui, Édipo Rei. Livrinho besta, não é à toa que essa é considerada uma das maiores obras de teatro de todos os tempos. É realmente um texto muito gostoso de ler. E o resumo da ópera é Édipo Rei. O Édipo, mesmo com os pais mandando ele para fora da cidade, baseado naquela premonição do vidente, ele acabou executando aquilo que ele foi predestinado a fazer. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei antes, da parte metafísica.
Eu acho que vale muito a pena você dar uma lida nesse texto. O texto é delicioso de ler, a história é fantástica, tem vários detalhes que a gente esquece, que a gente conhece a história, que o Édipo Rei, ele é expulso, enfim, aí ele volta, mata o pai, casa com a mãe, tem um filho com a mãe, depois acaba arrancando os olhos fora. Mas vale a pena ler, porque tem detalhes sórdidos ali no meio que são muito bacanas. É realmente uma tragédia boa de ser lida, ok? Bom, mas vamos conversar agora sobre a liberdade. A liberdade como é pra gente pensar no mundo alquímico, ok? Esquecer um pouquinho a parte metafísica, é bom entender, mas na prática, é disso que eu quero falar sobre a liberdade, como que ela influencia, ok? Então a gente, para falar de liberdade no pensamento alquímico, a gente tem que dividir ela em 3 tipos, ok? O primeiro tipo é a liberdade de pensamento, ok? O segundo tipo, uma liberdade de expressão, e sim, o terceiro tipo, uma liberdade de ação. Joia? O que isso tudo significa? Significa que no momento que a gente está falando liberdade de pensamento, você realmente pode pensar o que quiser. Se você quer pensar coisas nefastas, se você quer pensar coisas boas, se você quer pensar, fazer um planejamento de um assalto, fazer um planejamento de um assassinato, tudo isso mentalmente você pode pensar o que quiser. Você pode pensar, inclusive, que é o exemplo que eu vou usar aqui, que você acha que pessoas que comem alface são pessoas desprezíveis, ok? No mundo, no reino do pensamento, toda liberdade é válida. Você pode pensar o que você quiser. Ninguém vai te impedir, jamais. Óbvio, eu não estou falando aqui de condicionamento, onde alguém pode colocar uma ideia dentro da sua cabeça. Eu não estou falando aqui de domínio da mente, nada disso. Eu estou falando que realmente aqui no mundo, no reino do pensamento, você pode fazer o que quiser. Você pode pensar o que quiser. Então, vamos manter aqui o pensamento de que pessoas que comem alface são desprezíveis. Você pode pensar isso. É óbvio que eu estou usando um exemplo aqui utópico, um exemplo que eu não penso isso, obviamente, mas é só para você entender. Você pode exagerar isso daqui e pensar várias outras coisas, ok? Coisas realmente ruins, e você tem o direito de pensar isso. Bom, mas agora vamos falar sobre a sua liberdade de expressão. E aí sim a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque o que você pensa, nem sempre você pode falar. Deixa eu trocar de cor aqui. Nem sempre o que você pensa, você pode falar. Por quê? No momento que você pensa aqui que pessoas que que comem alface são desprezíveis, e você começa a falar isso, as pessoas que comem alface, elas entendem isso de maneira diferente. E essas pessoas vão começar a ter um pensamento errado sobre você. E essas pessoas vão começar a te julgar. E dependendo do que você está pensando e vai expressar isso, pode causar até problemas legais, tá? Então, você pode pensar o que quiser, mas na hora de falar, nem sempre você pode fazer. Então você tem aqui uma objeção social sobre o que você pode expressar. Isso é muito importante. A gente muitas vezes não para pensar essa divisão do pensamento que está aqui dentro da sua cabeça com o que você fala. E isso está errado. Por isso que muitas vezes a gente fala, pô, você não pensa para falar? Você deve conhecer várias pessoas que simplesmente não filtram o que ele pensa com o que ele fala. E acaba criando uma série de problemas isso. Coisas que são do seu foro íntimo, você tem a liberdade de pensar o que quiser, mas no momento que você expressa isso, não. O que nos leva ao terceiro tipo de liberdade, que é a liberdade de ação. É o que você faz. É o que você ocupa de espaço na sociedade.
Então, digamos, eu pensei que pessoas que comem alface são desprezíveis. Eu falei que as pessoas que comem alface são desprezíveis. E eu ajo simplesmente num restaurante, quando tem alface lá no buffet, eu pego toda a alface e jogo no lixo. Não, não pode. Isso realmente deve existir uma objeção social, deve até existir um obstáculo para que impeça que pessoas tomem esse tipo de ação. Porque essa liberdade de ação começa a interferir na liberdade de terceiros, de outras pessoas. Tem pessoas que têm todo o direito de comer alface, gente. Então, agora extrapola esse exemplo do comedor de alface para outras coisas, como pessoas que têm pensamento político diferente do seu. Você tem todo o direito de pensar que o totalitarismo é ótimo, mas você começa a expressar isso, já não é legal. Aí você começa a agir totalitariamente e isso vai criar problemas para você. Então imagine o seguinte: você tem então que imaginar que na sua volta existe um bambolê, ok? Um bambolê que te limita, você tem um espaço de ação onde você é livre, e na hora que você ultrapassa esse espaço de ação, você pode estar entrando num espaço de ação de um terceiro, e você vai estar interferindo nessa liberdade do outro. Então imagine a seguinte situação: você está aqui todo bonitão, todo pimpão, e você tem um limite de ação. Esse limite de ação é quando começa a liberdade do próximo. Então aquela frase que diz, que eu adoro, a sua liberdade termina quando começa a liberdade do próximo, é super verdadeira. E um exemplo muito bom para dar nisso é o relacionamento entre vizinhos. Imagine que você tem um vizinho que coloca música alta. Tá? Você está aqui e você tem o direito ao silêncio. E esse vizinho vem e começa a colocar música alta. Se ele vai lá e coloca uma estátua da liberdade no quintal dele, você tem a opção de não olhar para o lado. Mas quando ele coloca uma música alta, um puta sonzão lá do outro lado, você não tem a opção de fechar seus ouvidos e não ouvir aquilo. E aquilo ultrapassa os limites estabelecidos da liberdade do próximo. Agora, o que tudo isso daqui tem a ver com a alquimia? Imagine o seguinte: você vai preparar magias, você vai preparar poções, você vai preparar várias coisas alquímicas que devem sempre e somente e exclusivamente atingir a você. E é isso que tem a ver todo esse papo de liberdade com a alquimia. Qualquer coisa que você vá fazer que vá atingir ao próximo, você tem que ter certezas de algumas coisas. Primeiro, que ele quer isso. Segundo, que ele te permite isso. Terceiro, que ele concorde com as consequências. Ok? Só assim você vai poder interferir com a liberdade dele. Ou seja, se você está aí pensando, vou fazer uma poção para o cara ser menos chato, ou para o cara ter mais paciência, o cara tem que concordar com isso. O cara tem que saber o que está acontecendo com ele. É direito dele. Senão você vai estar criando um atrito aqui. E esse atrito volta. Se ele está em desacordo com essas... Se ele não quer, se ele não permite, se ele não concorda, isso vai voltar para você. Isso faz parte de um equilíbrio cósmico que a gente deve sempre
respeitar. Então, a mensagem aqui sobre liberdade referente à alquimia é: nunca, jamais faça ao próximo aquilo que você não quer que volte para você. Ah, mas ele me encomendou isso e eu acho que aquilo é melhor que isso. Não, não. Se ele quer isso, dê isso. Respeite a liberdade do próximo, para garantir que a sua liberdade esteja garantida. A alquimia, pessoal, é um trabalho de autoconhecimento. A alquimia deve sempre ter a melhora da sua vida, a melhora do seu ambiente, que é esse ambiente aqui, tá? Nunca, jamais passar disso. Na hora que você começa a passar disso, passar desse seu limite, você começa a atingir coisas que não são do seu domínio. A mudança aqui em você, ela é 100% garantida pela alquimia. Quando você começa a querer mudar o universo através de magia, através de poções químicas, alquímicas, através de magias, você vai estar interferindo em liberdades do próximo que não te competem. Mas, quando você faz uma alteração na sua mente, na sua expressão, nas suas ações, você está manipulando como esse espaço aqui reage com o mundo, mas note, você está aqui dentro do seu limite. Todo o ambiente externo começa a perceber isso e essa vibração começa a se multiplicar para o lado de fora, mas você tem que respeitar esse limite aqui. Essa transformação é uma consequência da mudança de atitude sua, da mudança de como você sente, como você pensa e como você expressa e principalmente como você age em relação a todo esse universo que está do lado de fora. Dúvidas, comentários, quer me xingar? Você já sabe onde você faz isso. E de novo, não esquece de dar um like. Até a próxima.